E aí pessoal, muito boa tarde, eu sou o professor Luciano Maltês, mestre em implantodontia. Hoje nós vamos fazer uma gengivoplastia, que é uma cirurgia plástica na gengiva, cuja finalidade é aumentar os dentes do paciente. A queixa do paciente FP, 22 anos, é justamente o fato dos dentes serem pequenos, e isso incomoda o seu sorriso. Então hoje nós vamos fazer a gengivoplastia visando esse procedimento estético, que é aumentar o tamanho dos dentes dele. O que é importante a gente saber na gengivoplastia? Que nós temos que obedecer um limite de gengiva ceratinizada, que é essa aqui em forma de casca de laranja. Para a gente começar a cirurgia periodontal, é importante a gente sondar o paciente para a gente ver o tanto de sondagem que deu para a gente poder realizar o procedimento. Por exemplo, eu vou sondar na mesial, vou sondar no meio e vou sondar na distal de cada dente. A partir dessa sondagem, eu vou delimitar a cirurgia periodontal. Pessoal, então, antes da gente começar o procedimento cirúrgico, é importante a gente sondar, como eu disse no início, para a gente poder avaliar a profundidade que vai dar essa marcação. Lembrando que nós não podemos invadir o espaço biológico. Para quem não lembra, o espaço biológico, né, é a distância da gengiva livre até a crista óssea, que é em torno de 3 milímetros. Então, qual que é a finalidade da gengivoplastia? Remover excesso de gengiva a fim de aumentar o dente. Quando eu vou sondar aqui na mesial, o que eu observo? Eu observo dando 2 milímetros, deu 3 milímetros de sondagem. No meio, deu 2, e na distal deu 3. Então, é importante a gente fazer essas marcações para saber o tanto de gengiva que nós vamos tirar. Lembrando que o primeiro passo da gengivoplastia é fazer os pontos sangrantes. Então nós vamos começar para vocês verem. Na mesial, eu encontrei 3 milímetros na sondagem, ou seja, está dentro do espaço biológico. O que eu vou fazer? Eu vou transferir essa marcação para a parte vestibular da gengiva. Lembrando de deixar sempre 1 milímetro aquém. Se eu sondei e deu 3, então eu vou fazer o ponto sangrante de 2 milímetros. Então eu fiz o primeiro ponto sangrante na mesial. Agora eu vou fazer o ponto sangrante no meio. E vou fazer o ponto sangrante na distal. Então, como vocês podem observar, temos 3 pontos sangrantes, na mesial, no meio e na distal. Vou fazer isso para todos os dentes. Lembrando sempre de respeitar o limite da gengiva ceratinizada. Como eu disse, aquela em forma de casca de laranja, ela vem até nessa região aqui, ó. O que a gente observa? Que mesmo eu fazendo ponto sangrante, eu vou manter uma margem de 2 milímetros de gengiva ceratinizada. Se o paciente não tem gengiva ceratinizada o suficiente, automaticamente essa cirurgia periodontal ela fica mais limitada. Então, pessoal, o que eu acabei de fazer? Eu fiz a marcação dos 3 pontos sangrantes em toda essa M arcada do lado direito. Como vocês podem ver, onde está sangrando aqui é o ponto sangrante, tá? Eu vou começar a fazer a gengivoplastia do lado direito, para a gente já de cara comparar com o lado esquerdo. Feitos os pontos sangrantes, o próximo passo é a gente pegar a lâmina de bisturi, tá? E fazer o bisel interno. O que é esse bisel interno? Eu colocar a lâmina de bisturi num ângulo de 45 graus e unir esses pontos sangrantes. Lembrando que essa incisão que eu vou fazer ela é contínua, tá? Em formato de meia lua. Como eu disse, pessoal, antes de fazer esses pontos sangrantes, tem que estar bem anestesiado, senão o paciente vai automaticamente sentir dor. Anestesiei, fiz a marcação dos 3 pontos sangrantes, respeitando o espaço biológico de 3 milímetros. Agora eu vou fazer a incisão usando lâmina de bisturi. O que é importante a gente saber? Que essa incisão ela é contínua e em formato de meia lua, unindo os pontos
sangrantes que foi marcado anteriormente. Nesse momento aqui é muito importante a gente ter controle da lâmina de bisturi. Para que isso? Para fazer a incisão a mais precisa possível. Lembrando que essa incisão tem que terminar aquém da meia, ou seja, você não pode remover papila durante a incisão. Então eu fiz a primeira incisão em formato de meia-lua, agora eu vou fazer a segunda incisão no lateral, em formato de meia-lua também, unindo os 3 pontos sangrantes marcados anteriormente. Como está bem anestesiado, o paciente não sente dor nenhuma. Hoje, como está na moda os laminados de cerâmica, pessoal, é muito comum o paciente procurar para fazer essa gengivoplastia antes de colocar os laminados. Haja visto que vai melhorar bem a estética do paciente. Agora, o que é importante a gente saber? Que a gengivoplastia a gente consegue ganhar em altura, tá bom? Lembrando que a incisão é sempre no ângulo de 45 graus. Em forma de meia-lua, preservando as papilas. Então, após a incisão, o que a gente observa? Que está descolando esse tecido gengival. Agora eu venho com a cureta de Macau 1314 e vou descolando todo esse tecido que foi incisionado. Aí, como vocês podem observar aqui, ó, durante a incisão começa a sair todo aquele tecido gengival. É importante que a gente tem que saber também é que não pode ficar nenhum remanescente de tecido de granulação, senão acaba dando recindiva. Então, pessoal, só da gente remover esse tecido gengival, o que a gente observa? Um aumento significativo em relação aos dentes do lado esquerdo que ainda não foi feito a gengivoplastia. Vamos observar o seguinte: o dente 21, que não foi feito gengivoplastia ainda, ele está tendo em média 10 milímetros de comprimento. Já o dente 21, no qual foi realizada a gengivoplastia, que é a cirurgia de remoção de gengiva, nós já ganhamos em torno de 2 milímetros de altura. Então você já pode observar uma diferença nítida entre o dente 11 e o 21, entre o dente 12 e o dente 22 e assim sucessivamente. Então, remover esse tecido de granulação, o próximo passo é tirar os excessos, tá? Preparar esse tecido gengival e partir para o lado esquerdo. Pessoal, então nós fizemos do lado esquerdo também o procedimento de gengivoplastia. E o que é importante a gente saber no final? É avaliar a altura dos dentes pós-cirurgia. No início nós observamos que cada central dele tinha em torno de 10 milímetros de comprimento. Após a gengivoplastia, nós observamos um ganho de 2 milímetros de tamanho dentário. Então, automaticamente melhora a estética do paciente, o dente fica mais volumoso, né? E quando o paciente sorri, vai automaticamente mostrar mais dente e menos tecido gengival. Então, é um procedimento simples, mas o que é importante a gente saber? O que exige nessa cirurgia é basicamente a técnica que você está usando. Lembrando que a incisão, como eu disse, ela tem que ser contínua e precisa, para você remover o máximo possível de tecido de granulação. Caso ele persista, vai dar recindiva, tá bom? Agora que nós vamos aguardar 15 dias para fazer alguns retoques finais. Lembrando que após a cirurgia eu posso suturar ou eu posso colocar cimento cirúrgico, tá bom? Isso vai muito de profissional. Eu, particularmente, eu apenas controlo esse sangramento, tá bom? E dispenso o paciente.
Por quê? Como nós obedecemos o limite de gengiva ceratinizada, o risco desse paciente ter sensibilidade, ter algum desconforto é mínimo. Lembrando que antes de tudo eu fiz a sondagem para preservar o espaço biológico. A partir do momento que eu invado o espaço biológico, vai ter complicação, dentre elas sensibilidade, recessão gengival. Então, a cirurgia de gengivoplastia, ela tem as suas indicações. E qual que é a indicação principal dela? Gengiva ceratinizada. O paciente ele tem que ter gengiva ceratinizada. Como nós observamos aqui nessa linha mucogengival, nós temos ainda aqui, pessoal, ó, mais de 5 milímetros de gengiva ceratinizada. Então, é um paciente que pode ser submetido a esse procedimento sem risco algum. Agora, o que mais acontece é o paciente querer fazer a cirurgia gengival e ele não ter aquela gengiva em forma de casca de laranja. Isso aí, com certeza, é uma grande contraindicação. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa cirurgia que nós fizemos. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, nós estamos dispostos a respondê-las. Abraço, obrigado.